Jesús liberou um muchacho que estava endemoniado e seu papai estava desesperado porque já havia hecho de todo para salvar a tu hijo e não havia solução. Seu hijo tinha convulsão, como na epilepsia, e Jesus, quando estuvo cerca de levar este muchacho para ele, Jesus repreendeu ao demônio, el qual salió del muchacho, e este quedou sano desde aquele momento. Aquele muchacho quedou sano porque Jesus expulsou aquele espírito, expulsou aquele demônio, expulsou aquela entidade espiritual que estava provocando as convulsões. E os discípulos, depois, os discípulos se acercaram a Jesus em privado e lhe perguntaram: por que nós outros não pudimos expulsá-lo? Jesus contestou: por la pouca fé que tiene, por la pouca fé que tiene. Les respondió: les asseguro que, se tuvieran fé tão pequena como um grano de mostaza, poderiam dizer-lhe a esta montanha: traslada-te de aqui para allá, e se trasladaria. Para ustedes nada seria impossível. Amém? Nada seria quê? Nada seria quê? Agora mire que Jesus lhe disse: se tuvieran fé tão pequena como um grano de mostaza. Jesus não estava falando de uma fé ser grande ou pequena. Ele estava comparando a fé a um grano de mostaza, que resiste ao fogo, que resiste a todo. Quando você siembra um grano de mostaza, ele é pequenito, ele é muito pequeno, pero ele se torna grande. Amém? Um árvore o quê? Grande. Então, quando uno tem a fé como um grano de mostaza, a fé calificada, verdadeira, consistente, esta pessoa terá a condição de tornar todo possível em sua vida. Pero como que vem esta fé? Quem dá esta fé? Quem vai infundir esta fé dentro de você? Porque eu pergunto: você tem fé? Quem tem fé? Todos têm. Pero que tipo de fé? Uma fé que está mesclada com dúvidas? Uma fé natural? O Espírito Santo quer que você tenha uma fé sobrenatural. E quem vai infundir esta fé? Quem dará esta fé? Quem vai injetar esta fé dentro de você? O Espírito Santo. Por isso que escrito está aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Pero quando venga o Espírito Santo sobre ustedes, receberão poder e serão mis testigos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e o quê? E hasta los confines de la tierra. Então, para que uno recebe o Espírito Santo? Para que seja testigo. Testigo de Jesus em seu caráter, testigo de Jesus em sua vida, testigo de Jesus em seu comportamento, testigo de Jesus em seu amor para seu prójimo, testigo de Jesus em não ser uma pessoa egoísta, testigo de Jesus de não ser uma pessoa mentirosa, testigo de Jesus em não ser uma pessoa que não tenha nada que ver a um cristiano, porque muitas pessoas dizem: eu sou cristiano, pero vivem alejados de Deus. Por quê? Porque não obedecem a palavra de quem? Quando que uma pessoa está distante de Jesus? Quando não obedece a palavra de Deus. Quando não pratica a palavra de Deus. Por mais que a pessoa tenha fé, se não obedece, esta fé de nada serve. Por isso que Jesus disse: se sua fé é como um grano de mostarda, nada será impossível. Pero a fé dada por el Espírito Santo. Você necessita receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder para que você seja um testigo. É o poder para que você pueda passar por las pruebas de sua vida. Amém? Mire que ele habla aqui
em Santiago capítulo 1, no versículo 3. Pois já sabem que a prueba de sua fé produz quê? Constância. Por que aquele ser humano fracassa? Por que aquele ser humano fracassa em seu matrimônio, fracassa em seu noviazgo, fracassa em sua economia, fracassa porque é inconstante. Então, quando Jesus leva-nos a las pruebas de fé, para que vengamos a probar nossa fé, é para que nossa fé cresça, madure e usted seja aprovado. Quem está compreendendo? Muitos são probados e reprobados. Assim é nossa fé. Quem quer ser aprovado em sua fé? Você terá que passar por las pruebas. Pois já sabem que a prueba de sua fé produz o quê? E você vê que ele habla antes: hermanos míos, considerem-se muito dichosos quando tenham que enfrentar-se com diversas o quê? Pruebas. Pois já sabem que a prueba de sua fé produz o quê? Quando você passa por uma prueba, você tem que ser aprovado. Jesus passou por uma prueba e foi conduzido para ele deserto. E nele deserto ele venceu o diabo. Amém? Usando a arma da palavra de quem? De Deus. Você vê que quando o diabo tentou a Jesus, Jesus lhe respondeu: escrito está, não solo de pão vive o homem, sino de toda palavra que sale da boca de quem? Então, Jesus usou a Bíblia, usou a palavra para vencer o diabo. Quem quer vencer o diabo? Esteja com sua vida cimentada, fundamentada na palavra, porque emoção não vence o diabo. O diabo vindo para matar, roubar e quê? E provocar todo tipo de desgraça. Todo tipo de desgraça que você vê é provocada por el diabo. E a quem o diabo pode tocar? Em aqueles que estão desobedecendo a palavra. Quando você obedece a palavra, você está em comunhão com Jesus. Quando você desobedece a palavra, você está distante de Deus. Quando você obedece, você está em comunhão. A obediência faz com que você esteja em comunhão com Jesus. A desobediência faz com que você esteja distante de Jesus. É assim. O Espírito Santo só vem àqueles que estão obedecendo ou querem obedecer. Quando o Espírito Santo vem em sua vida, você recebe uma fé como grano de mostaza. E nada será impossível.